Não esquecer de ativar o despertador. Para a Anitta, este gesto é o símbolo de regresso ao trabalho e às rotinas. Acompanha-o invariavelmente uma esperança de que vai ser fácil acordar, com calma e tempo para si, para organizar tudo antes do corre-corre de vestir, tomar pequeno almoço, sair de casa a tempo de deixar na escola quem de direito e começar a trabalhar. Invariavelmente pressiona o botão de snooze. Diz para si mesma que há tempo, que está tudo orientado. Invariavelmente sai de casa mais tarde do que gostaria. O pós-férias traz atrelado a si um sentimento de recomeço e de excitação, de possibilidades e de esperança, de vontade de fazer e criar. E simultaneamente uma sensação de urgência, nervoso miudinho, por vezes derrapando em sensação de descontrole. A Anitta mergulha na tarefa sobrenatural de coordenação do seu calendário. Um monstro de 1000 cabeças ou um jogo de Tetris na fase em que as peças se atropelam de forma descontrolada, tentando conciliar trabalho, família, escola, atividades extracurriculares e, seria tão bom, hobbies. Valha-nos o mindfulness, o bullet journal, as crianças na escola e o facto das horas serem limitadas. Olá, Billy. Olá, Ellie. Então, como foram essas férias? Foram tão boas. E o regresso à escola? Pois, exato. As férias foram tão boas, Billy, foram mesmo boas. Sabes que eu senti, agora no pós-férias e no regresso, eu senti que tenho desligado. Ou seja, que as férias têm sido mesmo férias. De alguma forma tenho conseguido ou não ter projetos, ou arrumar com os projetos na altura das férias. E é tão refrescante. É mesmo uma sensação de estás ali, estás no momento, estás a aproveitar. E obviamente que, não é, sendo quem sou, estou sempre a pensar no que vem a seguir, mas sem aquela ânsia, sem aquele desespero ou ansiedade de ter coisas pendentes. E essa sensação tem sido ótima, por isso é que eu digo que as férias foram mesmo muito boas, porque é isso, porque foram férias realmente. E é algo que eu acho que no mundo corporativo não tive verdadeiramente. E é assim um insight interessante, que me leva a pensar se realmente, nós realmente alguma vez paramos ou desligamos do trabalho, conseguimos compartimentar, não sei. Eu tive esta sensação assim pós-férias de revelação, basicamente. Bem, que relato maravilhoso, isso deve ter sido uma experiência. Também pode ter sido efeito de drogas ou de algum... porque foram férias muito intensas com 4 criaturas. E, portanto, se calhar, o meu cérebro também fez um trabalho diferente, que foi... fez um shutdown. E, portanto, era um bocado indiferente ter ou não o trabalho. Deve ter sido isso. As minhas férias foram boas, acho eu, já não me lembro bem. Não sei o que é que aconteceu, tenho ideia que sim, mas também não tenho assim muito presente. A verdade é que fui fazendo sempre alguns projetos, eu tentei organizar-me para não ter muito trabalho portanto, durante as férias foram em julho, final de julho e início de agosto, e depois para o mês de agosto ser mais relaxado, porque eu ia ficar com as crianças. E de facto foi mais relaxado, mas houve sempre qualquer coisa. E quando há qualquer coisa, quando há crianças em casa, o que significa que eu me levanto de madrugada para trabalhar antes delas acordarem. Portanto, dizer assim, uau, dormi imenso, descansei imenso. Não. Pois não, essa parte física também não posso atestar, não é? Quer dizer, de descansar imenso e dormir imenso, não existe. Acho que no cenário atual não vai existir. Mas o desligar mentalmente. Nós temos acho que uma cultura de trabalho, uma cultura já tão enraizada de estar sempre ocupados e sempre com trabalho e sempre on, que achei refrescante esta sensação e de sentir que realmente consegues trazer mais depois, consegues renovar-te, consegues ir buscar estímulos e pode parecer clichês ou pode parecer daqueles lugares comuns, mas a verdade é que o parar, o desligar,
A mim está-me a saber lindamente. Eu sou apologista, eu acho que devia haver um movimento mais forte, um movimento por desligarmos todos mais do que uma vez por ano, idealmente. Ou seja, a silly season devia mesmo ser silly e não tem sido nada silly. Sim, exatamente. O que eu sinto nas férias é que provavelmente eu não tenho férias longas o suficiente para sentir que desligo completamente. A verdade é que eu também fui fazendo uns projetozinhos aqui e ali, portanto, mesmo que seja só 1 ou 2 horas enquanto as miúdas fazem a cesta, que a mais velha não faz, já corta aquela sensação de estar afastada de tudo. Mas, pronto, não é dramático. Eu tenho que dizer que vivi com muita alegria esta rentrée. Celebrei o dia do regresso às aulas e pude finalmente relaxar outra vez em frente ao computador e às tarefas que tenho pela frente, porque não sei se é uma particularidade minha, se é uma particularidade do tipo de trabalho que faço. Não é que não haja stress, há algum stress, mas que o stress do trabalho passe o bem. Eu celebro cada ida à casa de banho sem ter uma pequenota agarrada a mim. É tão bom. Eu penso, ai, pera, parece que tenho a bexiga cheia. E vou. Eu não sei se mais alguém se identifica com isto, mas para mim parece-me um luxo. Mãe, onde é que vais? Mãe, mãe, mãe. E, portanto, o trabalho é o teu escape. Não é? Essencialmente, o trabalho é o teu escape. É o meu escape, é uma boa perspectiva de vida. Né? Uma perspectiva de vida. Porque em princípio vai haver bastante trabalho pela frente. Claro que sim. Ou pelo menos tens esse incentivo extra de conseguir trabalho para teres o teu me time. Exato. Eu acho curioso. Eu estou na fase em que, sim, apetece-me imenso o trabalho, a rotina do trabalho, voltar, não a 100%, mas muito próximo disso. Mas, ao mesmo tempo, entra aquele famoso sentimento de culpa de escolher, disso significar que já não estou o tempo inteiro com os miúdos. E passo sempre por isso. Já nas licenças de maternidade anteriores foi a mesma questão de apetece-me imenso. Eu sei que realiza-me e é uma parte de mim que é fundamental para a minha sanidade mental. Mas ao mesmo tempo um sentimento de culpa de... Eu não é? Eu ouvir a frase das nossas mães de mas este tempo não se repete e se tivesse a oportunidade, tendo a oportunidade, devias ficar mais tempo e aproveitar estes primeiros anos, são tão importantes. Eu acho que isso deixa marcas, não é? Deixa ali uma vozinha que faz sentir ali um bocadinho de culpa por estar a decidir que não, que quero trabalhar, gosto de trabalhar. Esta rentrée para mim está a ser especial também por causa disso, porque coincide com um regresso mais a sério de uma licença de maternidade e portanto tem ainda mais esta sensação de recomeço, de cheio de possibilidades, não é? Ou pelo menos alimentado por isso, mas ao mesmo tempo, ok, elas agora vão ficar aí e não vou ser eu a tomar conta delas ou a assegurar e não vou estar tão presente. Tu alguma vez passaste por isso? Não é? Esse sentimento também te afligiu ou aflige? Deixa-me pensar. Sim. Mas eu acho que se traduz mais. Deixa-me cá ver como é que eu explico. Acho que se traduz mais numa atividade diária ao final do dia. Portanto, conseguir estar relativamente cedo em casa para conseguir brincar um bocado ou para as conseguir levar às atividades extracurriculares. Qualquer coisa, portanto, estar um bocadinho em momento lúdico antes da hora de jantar. Portanto, eu, às vezes sinto esse sentimento quando não consigo estar presente para essa parte.
Porque eu Ok. noto, pelo menos cá em casa, o que eu noto é que se eu chegar um bocadinho antes do jantar e estiver, nem que seja 20 minutos sentada no chão a brincar com as miúdas, tudo o Uhum. resto corre muito bem. E se eu Ok. chego muito em cima da hora de jantar, já sei que vai haver potencialmente birras. Ok. E então, sim, se calhar esse sentimento de culpa aí mais a um nível diário do que a um nível anual de regresso. Mas sim, eu percebo. Dá-me jeito de ver alguém que tenha mais flexibilidade. Sim. Sim, dá. Esta incursão no mundo mais do empreendedorismo, num registro mais, teoricamente, mais flexível, tem esse positivo muito forte, não é? Tem esse lado de, em teoria, nós vamos conseguir conciliar melhor as coisas porque temos flexibilidade, porque somos praticamente donos do nosso tempo. É um bocadinho um mito também, não é? Porque na verdade nós não somos assim tão donos do nosso tempo, porque por mais empreendedores que sejamos, nós estamos sempre dependentes também dos nossos clientes e de outras pessoas com quem colaboramos, das equipas e, portanto, nunca somos um só em que gerimos o nosso bel prazer todas as horas do dia e, portanto, a verdade é que essa tem sido uma das coisas que eu ponho sempre como um positivo neste meu eterno balanço entre vida empreendedora e vida corporativa. Eu coloco sempre como um positivo, como um lado dos prós. Mas nem sempre é assim. Implica uma disciplina, implica não só disciplina, mas depois também assegurar que do outro lado, não é, dos nossos interlocutores, isso também existe. Porque há clientes com quem tu vais dizer, não é, ser aberto e dizer não posso, mas há outros clientes com que não tens, ou sentes que não tens uma escolha. Eu acho que a flexibilidade existe, mas tem um preço. E esse preço também tem que ser contemplado quando estamos a fazer os prós e os contras. Para mim, o preço é que, por exemplo, tenho que me levantar de madrugada para trabalhar. Ou para ter flexibilidade durante o dia, depois tenho de compensar, lá está, sobretudo de madrugada. Para mim é essa a questão. Quanto à gestão com os clientes, eu acho mesmo assim que ainda tenho bastante flexibilidade, porque eu não trabalho em grupos muito, muito, muito grandes. Não são as agendas de não sei quantas pessoas têm que ser coordenadas e sincronizadas. Trabalho em grupos mais pequenos e tenho a vantagem de conseguir, portanto, os tempos de reunião são os convencionais, não é? Portanto, entre as 9 e vá às 5 da tarde por aí. E tenho conseguido gerir e marcar tudo o que é coisas com o mundo exterior dentro desse horário. Não me posso considerar azarenta nesse aspecto. Acho que para mim consigo fazer essa gestão. Mas lá está, depois tem um preço e o preço significa trabalhar de madrugada. Não consigo trabalhar pela noite dentro, mas consigo levantar-me mais cedo e trabalhar de madrugada. Pronto, custa-me, mas é o que eu consigo. É o teu trade-off. Sim, e que me custa. Custa-me porque, como já não tenho, enfim, 15 anos, tenho tipo, vá, 21, 20. isto já massa, e o que significa é que depois fica a pagar a conta durante uns 2 ou 3 dias. E parece que anda assim meio zombie. E eu já vou para a cama muito cedo, depois levantar-me, também me levanto cedo, não é? Portanto, levantar-me ainda mais cedo significa em algum momento eu vou ter que descansar. Isso leva-me de volta ao início da nossa conversa em que falávamos sobre as férias e sobre não serem longas o suficiente, ou de não darem espaço para desligarmos completamente. E leva à questão, será que nós queremos realmente isso? Ou estamos tão embrenhados nesta roda de hamster que já não sabemos muito bem fazer isso, ou temos medo de algum estigma por desligarmos, por não estarmos disponíveis, porque eu coloco mais esta questão porque, também por conta própria, sendo empreendedor, como é que nós gerimos a ausência para o mundo exterior? Eu contactei conheci uma pessoa, conheci um coach que
tem definido nas suas prioridades a forma como gera trabalho versus tempo em família versus férias, ok? Ele tem definido que tem 12 semanas de férias por ano e não abdica disso. Tal como não abdica de trabalhar no máximo 25 horas por semana. E o resto do tempo ele dedica à família, a ele, o que for. E eu pensei, isto era fabuloso. Tipo, eu acho que gostava mesmo muito. Mas ao mesmo tempo vem a questão de é uma exceção. É o estranho, é o anormal, não é aquilo que a sociedade está habituada ou toma como norma. E por isso pergunto, estamos preparados para isso? Ou seja, estamos preparados para fazer concessões, para fazer aqui os nossos trade-offs e assumir, eu vou querer estas férias por ano, ou vou querer este tempo fora do trabalho e assumir isso posterior, ou temos uma pressão demasiado grande para aceitar os projetos ou ir atrás do cliente e continuar sempre ligado por causa das oportunidades que podemos estar a perder? Eu acho que essa pressão existe. Pode muitas vezes também ser provocada por nós mesmos e eu aí declaro-me culpada. Às vezes questiono-me sobre isso, porque se atrás deste trabalho se poderá vir outro que seja aquele mega trabalho que nos vai interessar imenso, que nos vai realizar imenso. E às vezes questiono-me sobre isso. Se eu disser que não é este, será que o outro depois também vem? Já para não falar da parte de garantir um rendimento. Portanto, esse coach consegue, ou conseguiu felizmente, subir os seus honorários a tal ponto que consegue trabalhar só 25 horas por semana, o que eu acho fabuloso. Mas será que todos conseguimos? E quem não consegue, será que é por um autobloqueio mental e por mim falo? Ou será que existe também uma questão de contexto que te impede também um bocado de subir as tuas tarifas, os teus honorários, ao ponto de poderes só trabalhar essas tais 25 horas ou as que quiseres? O que eu te digo é que eu gostava muito de ter 12 semanas de férias por ano. Oh, sim. E confesso e confesso que a ideia me tem estado a martelar e que durante as próximas semanas, meses, eu vou estar a dissecar essa ideia e ver o que é que isso implicaria em termos as consequências, não é? Mantendo-se tudo o resto igual, ou seja, imagina que mantenho os honorários, mantenho os preços por projeto, o tipo de projetos. Que impacto real é que isso teria? E depois, por outro lado, perceber se depois é isso que me apetece. Eu quando fiz não sei se te lembras deves-te lembrar de certeza, quando falamos sobre o Ikigai e sobre o exercício de tentar encontrar, mesmo no dia-a-dia, aquelas coisas que nos dão prazer, aquelas coisas que nos movem, que nos fazem levantar, onde é que tu sentes que estás num lugar feliz. E uma das coisas que constantemente vinha ao de cima é estar de férias em família. Em família, a 6 ou 2, ou com amigos. Mas o estar de férias no sentido de ir explorar e de estar em outros sítios e de aprender outras coisas e de ter um espaço com menos stress. E isso é uma das coisas que mais gozo me dá e que eu gostava muito sinceramente de estender no meu calendário anual. Mas obviamente que isso depois tem consequências e sei que enveredando por isso implica, ou seja, se esse passa a ser um objetivo, o caminho que eu tenho de seguir tem de ser continuar a ser o caminho do empreendedorismo, um caminho de freelancer, ou um caminho mais flexível, em que eu sou dona das minhas horas, e não funcionaria muito provavelmente, ou pelo menos nos cenários que encontro aqui à volta, num cenário corporativo, de carreira corporativa, e portanto saber que tem claramente um trade-off de não seguir uma carreira do ponto de vista corporativo mais formal ou mais habitual. Mas é algo que eu vou andar aqui a dissecar nos próximos tempos para perceber quão forte é isso, porque me parece, obviamente que tem eu tenho um contexto que posso dizer privilegiado, não é? Porque vou fazendo projetos que me permitem ter um certo nível de rendimento, não é certo, mas é muito positivo,
tenho uma rede de apoio no caso as coisas não correrem bem, e tenho a flexibilidade mental também de dar um passo atrás e voltar fazer alguma coisa diferente no caso as coisas não correrem bem. Portanto, não tenho essa pressão associada e, portanto, posso explorar, mas sabendo também que tenho esse privilégio, pergunto-me se não o deveria aproveitar mais. Se calhar, em vez da questão ser essa, seria, e já que tu és uma planificadora nata, seria como é que hoje começas a dar os passos nesse sentido? Sim. Preparar um roadmap, não é? Ai pá, adoro. Não é? Adoro o plano, o Excel. Já estou a ver o Excel com as linhinhas, as cores diferentes, as setinhas, o horizonte temporal ali, bem, já estou a ver. Já estou a ver o meu bullet journal a ganhar cores. Disseste Excel e eu E tu adormeci. estremeceste. É isto. Mas tu de certeza que tens um mapa visual cheio de círculos e bolinhas e setas e nuvens de pontos que te orientam. Não é um Excel, não é? Mas tens esse mapa visual de certeza. Não, eu estou a falar mal do Excel, mas eu também gosto, vá. Quer dizer, gosto porque me facilita a vida. Agora, não vou dizer, quer dizer, gosto mais de pintar com lápis de cor e... Isso leva a um ponto já neste assumindo os regressos, assumindo o nosso regresso às rotinas, o regresso às aulas, ao trabalho. Como é que o preparas? Quais são... Porque, obviamente, que eu encaro setembro como um mês em que vou revisitar o meu plano anual, o GSM que fiz em janeiro ou dezembro. Estou a cumprir com o que tinha idealizado, há ajustes a fazer. Portanto, eu volto à primeira página do meu bullet journal e vejo o que é que está a acontecer. Faço os ajustes, faço os planos, pronto, não é? Tipo, adoro isto, é a minha Bíblia, já não consigo viver sem ele. Mas ajuda imenso, não é? O planear, o ver as opções, tudo assim muito, os cenários, os calendários, está aqui tudo. E é a minha forma também de assegurar que não me esqueço das coisas, que vejo como é que elas se podem coordenar, que faço o meu jogo de Tetris. Tu sentes isso? Ou seja, encaras setembro com esse espírito também, ou é mais um let's get back e pegar nas coisas que já estavam atrás? Eu estou muito contente com a chegada de setembro, como já te disse. Eu não planifico tanto quanto tu, acho eu, mas planifico. Eu ando num shitex em relação às coisas do último trimestre do ano. Primeiro porque vem aí trabalho que é muito entusiasmante e estou a organizar-me como é que eu vou fazer as coisas, como é que eu vou conseguir organizar os meus dias para poder dar resposta àquele trabalho e, sobretudo, para desfrutar o trabalho. Depois vem aí a nossa Web Summit, que é aquele momento que eu vejo como uma oportunidade única de me expor a outras realidades, aqui mesmo em Lisboa, ou seja, sem ter que ir para outro... Ao Porto, por exemplo. Sem ter que ir para o estrangeiro, tipo Porto. É quase a mesma coisa, exato. Sem ter que mudar drasticamente a minha vida ou ter que planificar imenso a minha vida, posso estar exposta a coisas muito diferentes e, portanto, a Web Summit para mim é aquela semana maravilhosa em que estou com amigos a assistir a oportunidades de aprendizagem, tudo, sinapse a explodir dentro da minha cabeça e a tomar notas e para mim é um estímulo espetacular. Eu comprei o bilhete em janeiro e desde janeiro estou a pensar no assunto. Como a minha cabeça já não dá para tudo, tenho o meu trelinho, as pessoas que eu gostava de ver, as pessoas cujas talks podem vir a ser interessantes, com quem é que poderia ser engraçado meter conversa lá na app da Web Summit.
Eu acho que planifico, sim, mas não tanto quanto tu, não é tão esquematizado quanto o teu. Tenho o Trello, tenho um board com objetivos, coisas que eu gostava de fazer, mas eu olho para eles todos os dias. Não espero por setembro, por isso. Setembro é mais aquele momento em que eu vou pôr as coisas em ação e vou desfrutar e vou viver. E como as crianças estão cada uma na sua escola, deixo-as lá e agora setembro é o momento de gozar o caminho para os objetivos. Sim, eu vou fazendo essa revisão mais séria trimestralmente. Setembro é assim um rush, porque diz-te que tens 3, 4 meses para concretizar aquilo, ou para iniciar pelo menos aquilo que tinhas proposto, não é? É um bocadinho de esta adrenalina também de, ok, é isto, este ainda vai mesmo avançar, ou isto está no bom caminho, e portanto, setembro tem um sabor especial exatamente por causa disso, porque é a entrada no último trimestre e assegurar que vais terminar o ano contente por teres concretizado X% daquilo a que te propuseste e ver que faz sentido, que não faz sentido, houve coisas que surgiram, coisas que não surgiram, mas o facto de ter uma pausa antes dá-lhe uma perspectiva diferente, porque as coisas assentaram, ganharam algumas raízes, ou se calhar não, e tu consegues ter, ou pelo menos eu consigo ter uma perspectiva diferente de se realmente vale a pena ou se não vale a pena, porque vem com mais espaço, com mais vontade, com ideias novas, e acho que é isso que setembro tem de especial nesta revisão do meu OGSM. Como existe o corte das férias, setembro é como um ano novo. E é um ano novo, letivo, com novas rotinas, porque de repente os miúdos estão em anos diferentes, têm horários diferentes, têm atividades extracurriculares diferentes, portanto existe um recomeço que se calhar não é tão evidente em janeiro, no regresso das férias. Em janeiro temos aquela coisa do calendário que Sim. também é muito simbólica, mas aqui temos um recomeço físico depois da calma, ou se calhar para alguns do stress acrescido de ter as crianças em casa. Não, mas existe um recomeço. De repente é Sim. preciso, como tu dizias, ligar o despertador para as 6:30 da manhã. Mas eu desfruto E muito do sabes que eu acho? caminho. Sim, 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 não, sem dúvida, isso não está em causa. Estavas a falar e eu estava a pensar num dos comentários que nós tivemos também quando começamos a falar em gravar esta conversa sobre o regresso às rotinas. Houve alguém que falava sobre a questão do burnout. Eu não sou, ou nunca fui muito defensora muito atraída por férias em agosto. Quando comecei a trabalhar e era cool, achava que férias em agosto era uma seca. Mas a verdade é que houve alturas em que não fiz e é terrível, porque tu vês toda a gente a regressar com uma energia diferente e tu estás já exausto e tens ainda o último trimestre pela frente. E eu comecei a perceber a importância desta pausa, deste descanso, mesmo também para evitar esse burnout, que não tem de chegar ao extremo de um burnout, mas o desgaste, o cansaço, levar-nos ao limite físico e mental. E, portanto, não é necessariamente agosto, mas eu acho que aproveitar o verão, e isso no nosso hemisfério significa alguns entre junho e setembro, acho que é de extrema importância, pelo menos para mim tem adquirido uma importância vital. Também por aí, obviamente, que depois nós temos a questão de coincidir com férias escolares e o stress que isso também traz, mas a verdade é que eu acho que eu sinto o cansaço também nos miúdos, não é? Quando chegam a maio e já estão ali a fazer um esforço para aguentarem até final de junho, e o bem que lhes faz também o desligar, brincar, não ter aquela pressão constante, o poderem ser crianças, o poderem ser criativos, o poderem ser, não é, desenvolver a imaginação. Eu ao longo do tempo fui me tornando mais defensora desta pausa,
recarregar de baterias que depois nos dá alento para continuar, para chegar até ao final do ano, tendo em conta que nós, a nível de sociedade e a nível cultural, temos estes, não é? Temos o calendário, temos estas convenções. É importante assegurar que estamos bem também a nível físico e mental. Eu acho que a energia que nós conseguimos retirar dos dias quentes, do sol, do mar, é priceless. Eu também era cool e não fazia férias em agosto, porque não tinha crianças na escola. Agora que tenho crianças na escola com calendários, já no ano passado ainda fizemos as férias em julho e depois em agosto estive eu com as duas. E em julho ainda arranjas muitas atividades, tipo colónias de férias e coisas assim. Em agosto não há quase nada. E então eu disse logo ao Paulo: esquece, este ano fazemos as férias em agosto. E não tenhas sequer outras fantasias. Porque conseguimos desfrutar da escola da Joana ainda estar aberta até ao final de julho, de haver as colónias de férias da Junta de Freguesia, e depois em agosto, de facto, fizemos as férias e fizemos a pausa. Eu acho que é muito mais fácil fazer uma pausa quando toda a gente está a fazer pausa, quando é mais ou menos aceite, na generalidade, que toda a gente está a fazer uma pausa, porque há outro tipo, ainda para mais para nós empreendedoras, porque é mais fácil aí realmente organizar-nos para não termos trabalho novo em agosto, porque de facto as outras pessoas, ou muitas, também estão, e quem não está, tem alguém na sua equipa que está de certeza. E sem dúvida que fazer férias em agosto é mais fácil do que fazer férias em setembro ou durante o ano letivo. Quanto ao burnout, eu não acho que o burnout se resolva nas férias. O burnout resolve-se no durante. E acho que o burnout é aí que tem que ser resolvido e evitado e de forma muito consciente. Acho que é preciso incluir hábitos no dia a dia que impeçam que nos aproximemos sequer de uma zona de burnout, porque o burnout é já um momento de colapso. Nós precisamos de estar, de nos mantermos saudavelmente longe do burnout. E aqui há uns tempos li um livro que se chama Why We Sleep. Muito bom, recomendo a toda a gente. É a parte científica do que é que acontece durante o sono e de que forma é que é um spa para o cérebro e é absolutamente terapêutico. E a partir do momento em que eu li aquilo, eu entendi que tinha mesmo que marcar um date com a cama todas as noites. E é muito, muito, muito. O sono é assim a coisa mais importante. E eu muitas vezes, apesar de marcar o meu date com a cama, eu às vezes acordo, tenho insónias ou pronto, ou sou acordada por pessoas e acontece muitas vezes depois ter dificuldade a voltar a conciliar o sono. E fica a pagar as contas durante muito tempo. Portanto, é mesmo que é fundamental deitar-me cedo. É fundamental. Mas não acho que seja só isto. É absolutamente higiênico e tenho a certeza que é o grande passo para evitar situações de burnout. Porque muitas vezes, quando nós estamos com privação de sono, nem sequer sabemos que estamos com privação de sono. Tipo, vai mais um café e siga para bingo. E o ir mais um café só está a mascarar uma situação que poderá descambar num colapso qualquer. Mas para além disso, acho que existem hábitos higiênicos que nós podemos incutir nos nossos dias, mesmo trabalhando a tempo inteiro, mesmo tendo uma vida de trabalho muito estressante. Há muitas coisas que nós podemos fazer e que muitos de nós não fazemos. Não achas que a questão que tem de ser dado um passo atrás em termos de estabelecer limites? Porque eu falo da importância de pelo menos assegurar que tens ali uma pausa, e falávamos da importância de desligar realmente, porque a verdade é que por mais que tomes alguns passos ou tenhas alguns hábitos higiênicos, se não colocares uns limites antes eu não posso estar ligado 24 horas, ou não posso estar sempre disponível ou sempre on, sempre ligado, não achas que há é quase um trabalho, é quase uma tarefa hercúlea para as pessoas conseguirem vencer isso também, não é? Porque se tornou muito normal, em termos de expectativas, de achar que tu tens de estar disponível porque tens de estar disponível, e que passa muito por nós, uma vez que não é a sociedade, ou seja, não podemos estar à espera que seja a sociedade a mudar como um todo, mas começarmos nós por estabelecer certos limites
antes mesmo disso, porque depois, obviamente, esses hábitos higiênicos, digamos assim, ajudam a equilibrar ou ajudam a manter alguma dessa sanidade, mas há recorrentemente uma causa ali. Mas se tu pensares, esse estabelecimento de limites é exatamente disso que se trata aqui. Portanto, os hábitos higiênicos, introduzir os hábitos higiênicos na tua vida, como por exemplo, não há telefones à mesa, não há dispositivos eletrónicos à mesa, não há televisão depois de jantar, não há isto, não há aquilo, são precisamente Sim, marcações de limites e de dizer não. fronteiras. Sim. Sim. E, por exemplo, quem diz isto também pode dizer: eu, à hora do almoço, não atendo telefonemas de trabalho. Vou dar um passeio, vou à aula de yoga, vou aprender a fazer uma coisa qualquer, vou ler um livro no parque. E eu acho que as pessoas à nossa volta são muito intocáveis nesse sentido. Ou seja, se nós estabelecermos claramente quais são os nossos limites, por exemplo, eu não marco reuniões a partir das 6 da tarde. As pessoas se calhar tentam uma vez, se calhar tentam 2 vezes e depois deixam de tentar, porque eu até às 5 tudo bem, mas a partir das 6 não pode ser. E eu estou a dar este exemplo, mas cada um vê o que é que pode fazer na sua vida e há sempre qualquer coisa que se pode fazer. Por exemplo, cá em casa não há televisão depois de jantar. E esse tempo é ótimo, porque dá para ler uma história, dá para ler um livro, dá para brincar um bocadinho antes de ir para a cama. Eu custa muito a acreditar quando as pessoas dizem eu não tenho tempo, não sei o quê, não sei o que mais. Há sempre qualquer coisa que se pode fazer, sempre. E a pessoa é que tem que olhar para a sua rotina e ver o que é que pode fazer. Se calhar à hora do almoço, em vez de ficar sentado no restaurante a falar com os colegas, o que também não tem nada de mau, é muito bom. Se calhar, de vez em quando, vai dar um passeio no parque, vai dar um passeio à beira-rio, vai dar uma volta, vai fazer qualquer coisa diferente, mas estabelece uma nova rotina, cria um novo hábito. Estabelecer esses limites é um ótimo momento para começar agora que o ano está a começar e que existe essa sensação quase de recomeço. É um bom momento para mudar a vida. Outubro também e novembro também. Todos os momentos são bons Todos para os mudarmos momentos a são vida bons. para melhor. E para introduzirmos pequenas alterações, porque nós não precisamos de mudar drasticamente a nossa vida. Nós podemos dar um passinho hoje e quando estivermos confortáveis com esse passinho, depois damos outro. E ainda ontem, curiosamente, falava disso com a minha professora de yoga. Eu só consigo ir fazer yoga uma vez por semana. Faço a ashtanga, Mas vais. mas vou. Aquilo é sagrado para mim. Faço a ashtanga e estou há 1 ano com ela. E só faço uma vez por semana porque é o que dá. E estávamos a conversar sobre isso. E ela dizia-me, não, eu noto um progresso enorme. E eu própria também sinto isso. Porque eu sei que aquela é a minha hora. E quando lá estou de corpo e alma. Só 1 hora por semana ou 1h30 já faz diferença e tem impacto na vida. As mudanças começam com coisas pequeninas, não precisa ser uma coisa drástica, porque uma coisa drástica é muito mais difícil de manter a longo prazo. E isto vai dar muito à história do burnout. O burnout evita-se todos os dias, ou melhor, nem é evitar, constrói-se uma vida saudável e longe do burnout todos os dias. Isso leva-me ao movimento de slow living, que pode ser vivido ao extremo e pode ser, até em si, pelas mudanças drásticas que pode implicar, ser motivo de stress. Mas a verdade é que há certos princípios do slow living que eu acho que se introduzirmos no dia a dia, nos ajudam a limpar, não é? Nos ajudam a manter uma vida mais saudável nesse aspecto, mentalmente também. Sim, o slow living, o pensar sobre as coisas, se calhar o refletir um bocadinho mais sobre as coisas, as nossas escolhas, em vez de as fazer sem pensar. Nós falávamos em alguns dos comentários que nos fizeram, em algumas das sugestões que nos lançaram de temas, também falavam de que estratégias ou de que ferramentas utilizar. Eu acho que cada pessoa depois, obviamente, vai sentir-se mais confortável ou mais identificado com uma outra filosofia de vida ou com formas que introduzam na sua vida que lhe permitam e que funcionem como uma ferramenta, digamos assim. Mas sem ser absolutista, há algumas que são interessantes, não é? Tu falas da forma como o yoga te ajuda
Eu não pratico meditação, mas a verdade é que ter lido sobre a mindfulness, por exemplo, me ajuda a ter aqui estes momentos de reflexão, se calhar, ou estes momentos de respira fundo, pausa e pensa, não é? O que é que estás a sentir, o que é que não estás a sentir, o que é que te está a provocar isso? Respira fundo. O simples respirar, não é? O simples aplicar técnicas de respiração e introduzi-las como um hábito no nosso dia-a-dia, não é? Já nos dão uma ferramenta extremamente valiosa. E, portanto, sem encontrar aqui fórmulas secretas, a verdade é que vamos tendo acesso também a uma série de estratégias, de ferramentas que nos podem ajudar a encontrar, não é? Uma mistura, vamos buscando aqui um elemento, outro elemento ali, mas que nos ajudam realmente a encontrarmos alguma paz, se calhar, não sei se é o termo mais adequado, mas uma forma mais fácil de nos gerirmos a nós próprios. Ou seja, a manter a qualidade de vida no dia a dia e não no momento excepcional. Exatamente. Para não termos de estar todos a pensar em 12 semanas de férias para recuperar. Eu depois digo-vos alguma coisa sobre como é que corre esta análise. Olha, e como é que preparaste o regresso à rotina? Pois, despertador em primeiro lugar, não é? Para os primeiros dias. Não, voltei ao meu bullet journal e fiz o meu calendáriozinho de setembro, quais é que eram os objetivos. Comecei a ver como é que dava para conciliar tudo, quais é que eram as atividades, como é que eram os horários escolares, quais eram as atividades extracurriculares. Eu confesso que isso acaba por ter algum peso quase inultrapassável no meu calendário e vai tendo cada vez mais, porque vezes 4 depois isto vai ser a bela da confusão. Mas tentar conciliar isso, tentar ultrapassar essa parte de, ok, estas são as atividades, o calendário vem assim, o que é prioridade, o que é que não é? Fazemos, não fazemos, qual é a rede de apoio, o que é possível, o que é que não é possível, e a partir daí depois tentar que aquilo faça algum sentido também para não sobrecarregar. Depois é um bocadinho esse jogo ou essa análise de vamos sobreviver mantendo um calendário assim? Não, claramente não. Então vamos aqui cortar a ver o que é essencial e tentar coordenar dessa forma mais operacional, eu diria assim. Portanto, voltas aos objetivos e voltas aos planos iniciais, não é? Para ver o que é que ainda está, o que é que não está, quais são os planos que se mantêm, dos objetivos que tens, aqueles em que vais apostar, e ver como é que isso se divide até o final do ano. Passa por aí depois. De uma forma muito pragmática, muito prática, acaba com um calendário para a família toda, em que toda a gente sabe o que é que tem a cada mês, a cada semana, e depois cada um faz, tentar coordenar toda a gente, tentar coordenar o regresso de uma forma em que não nos sintamos demasiado sobrepados. Aqui em casa também passa por planificação e como eu visualizo tudo. O que é que tem que estar na mochila do taekwondo, o que é que tem que estar na mochila da natação, e eu preparo-me muito assim desta forma. Eu visualizo o que é que vai acontecer e, portanto, quando estou a viver o dia é tudo muito mais fácil. Não deixo assim grandes decisões de última hora. Não é que não exista flexibilidade, mas eu gosto de visualizar e depois cumprir. Passa-se tudo dentro do cinema da minha cabeça. E é ótimo porque depois no dia já não estou a fazer as coisas como se fosse pela primeira vez. Eu sei. Sim. Wacky. Não, mas eu acho que isso ajuda. Nós temos um calendário aqui em que toda a gente vê. Né? E no quarto dos miúdos tem o calendário semanal com as tarefas, as rotinas, para eles também irem lá e marcarem e verem o que é que têm de fazer de manhã ou quando chegam a casa. Eu acho que a visualização ajuda sem dúvida. Né? E neste caso mantém-nos a eles também envolvidos nesta tarefa. Não quero dizer que corra sempre a 100%. Este regresso, por exemplo, está a ser um bocadinho mais difícil com a Clara, mas tem funcionado. E isso também muito graças ao trabalho que fazemos com eles, de eles saberem porque é que as coisas acontecem, porque é que têm de acontecer e porque é que a colaboração deles também é necessária. Isso depois ajuda à dinâmica familiar, porque a verdade é que eu acho que setembro acaba por ter isso mais marcado
com os horários escolares a mudarem, com as atividades extracurriculares sofrerem alterações, ou do horário, ou do tipo de atividade, isso acaba por ter uma força maior, um impacto maior em setembro, porque é tudo novidade para toda a gente. Acho que chegou a altura de darmos voz aos nossos ouvintes. Como é que vivem a chegada do mês de setembro e o regresso às aulas, o regresso à rotina, o fim das férias? Contem-nos tudo, como é que se preparam, como é que vivem este início de ano letivo como se fosse um novo ano, é tão solene quanto o 1º de janeiro. Contem-nos tudo, partilhem connosco, já sabem que podem mandar-nos e-mails, escrever através do nosso site na secção Querida Anita e também no Instagram, que é agora a nossa rede social de eleição. Visitem-nos lá e sigam a Anita no Trabalho no Instagram. Boa! E cá esperamos toda a gente no final de setembro para ver quem sobreviveu. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou ainda em facebook.com/AnitaNoTrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e em Instagram /air_Billy. E Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram é Alice_in Wonderland. Obrigada e até breve! Até breve!